Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Começa agora o programa da melhor idade. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Programa Lírio no Lar. Programa Lírio no Lar. O programa da melhor idade. Apresentação: Pastor Ivan Dias. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar das trevas luz, pra nos dar a eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro ponto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado, o seu sangue reminou, de uma lança traspassada foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão E transforma o homem velho numa nova criação. e transforma o homem velho numa nova criação. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eita, glória a Deus! Eu não desisto. Que maravilha! Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não volto mais. A paz do Senhor Jesus para você que está ouvindo o programa Lírio do Lar. Nós estamos
conectados com os irmãos da Igreja Lapa, no Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus para o pastor Bento, o diácono Fernando Feijó, a nossa irmã Alba Melo, a irmã Naide Miranda. Quero mandar uma saudação de paz para o jovem Luiz Felipe. Saúde para ti, meu amado. Que Deus abençoe o estado do Rio de Janeiro. Amados ouvintes do programa Lírio no Lar, nós iremos ouvir uma mensagem ministrada pelo diácono Fernando Feijó. O pastor Bento está em uma campanha às sextas-feiras na Igreja Lapa, ali no Rio de Janeiro. Você que mora aí próximo a Lapa, você deve participar. O tema da campanha é superação. Glória a Deus por isso. Queridos, a palavra superação é o ato de progredir. Se uma pessoa progride em algo, seja na sua vida pessoal ou profissional, ela está se superando. Então, se você está tendo alguma dificuldade, faça uma visita na Igreja Lapa, aí no Rio de Janeiro. Sexta-feira, a campanha de superação. Deus vai te ajudar a superar. Nós iremos ouvir um louvor e logo após nós iremos direto para o Rio de Janeiro ouvir a ministração do diácono Fernando Feijó. Glória a Deus por isso. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Vamos evangelizar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele está aqui conosco nesta noite. Oh, aleluia! Olha, nós conhecemos Deus de três formas. Primeiro, nós conhecemos Deus de ouvirmos falar dele. Um dia alguém disse pra gente que ele existia, que ele é bom, que ele é fiel, e nós passamos a conhecê-lo. Quando nós aceitamos Jesus, passamos a conhecê-lo da segunda forma. Que forma é essa? Conhecendo as obras que ele é capaz de fazer. A gente chega aqui e alguém começa a contar o testemunho. Ele fez no passado e ainda hoje faz. Diga glória a Deus por isso. E conhecemos ele da terceira forma, convivendo com ele, tendo intimidade com ele. Quanto mais eu me aproximo dele, mais intimidade dele eu tenho. Diga amém. Quanto mais eu convivo com ele, mais eu conheço ele de perto. Mas o nosso conhecer de Deus é pequeno demais, porque nós somos falhos, somos imperfeitos. É assim, não é? Mas Deus nos conhece diferente. Eu não conheço Deus na sua totalidade, na sua plenitude, mas Deus me conhece por completo. Porque ele me conhece quando, irmão Josafá? Ele disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 5: antes que tu se formasse na madre, eu já te santifiquei e as nações já te dei por profeta. Ele disse: Jeremias, teu pai nem sabia se o casamento ia dar certo com tua mãe, mas eu sabia que tu ia nascer e não ia ser sacerdote, não ia ser profeta, porque eu conheço o homem antes de nascer. Jeremias, olhe para a pessoa perto de você e diga assim: Deus te conhece pelo avesso. Que negócio é esse? É por dentro e por fora. Esse hino conta isso. Eu fiquei a meditar que Jesus está
vendo detalhes por detalhes. Minha vida, meu falar, Ele está a contemplar e se importa detalhes por detalhes. Quando estou a conversar, Ele estará a me escutar, me ouvindo detalhes por detalhes. Se o que falo é sim ou não, se é fiel meu coração, Ele sabe detalhes por detalhes, detalhes por detalhes. Jesus te vê no teu lar, no teu falar, no teu proceder. Ele vê teu coração e escuta a oração e se importa detalhes por detalhes. Quando estou em aflição, a Jesus eu vou então e lhe conto detalhes por detalhes. Se é prova ou tentação que aflige meu coração, Ele se importa detalhes por detalhes. Escute isso, meu irmão, não vá pensar que Jesus não está te vendo detalhes por detalhes, mesmo sem você falar, Ele está te escutar. E Ele está dizendo: eu estou preocupado, estou vendo detalhes por detalhes, detalhes por detalhes. Jesus te vê no teu lar, no teu falar, no teu proceder. Ele vê teu coração e escuta a oração, e Ele sabe detalhes por detalhes. Vou lhe pedir uma coisa: não dá para pegar Covid-19 não. Coloque a mão assim na pontinha do ombro do irmão que está junto de você. Coloque, eu estou me sentando agora. Coloque a mão na pontinha do ombro dela, no ombro dele, e cante bem baixinho para ele. Diga assim: detalhes por detalhes.
Jesus te ver. Eu estou te contemplando. Oh, como teu coração nesta noite estava inquieto, mas como eu vejo que ninguém vê, eu te digo nesta noite, te alegra, porque eu sou tua alegria, eu sou teu regozijo, eu sou teu contentamento, eu sou o teu amigo, eu sou o teu Deus. Programa Lírio no Lar. Glória a Deus. Amados, nós servimos a um Deus que é onisciente e nada acontece por acaso. E Deus permitiu que nós tivéssemos esse contato com o pastor Bento, ali no Rio de Janeiro, através da nossa irmã Alba Melo. E Deus preparou este momento. Deus colocou no coração do nosso irmão diácono Fernando Feijó para ministrar uma palavra sobre superação. E se você está nos ouvindo, eu acredito que Deus tem uma palavra para você. Eu quero dizer que o programa Lírio no Lar, ele não tem placa de igreja. Então sejam bem-vindos, vocês que são da Assembleia de Deus, das igrejas batista, presbiteriana, você da igreja católica, você que é espírita, não importa. Se você é alguém que tem o prazer de ouvir a palavra de Deus, você é muito bem-vindo, porque Deus, Ele quer falar conosco. Deus, Ele quer nos salvar. Então eu vou passar agora direto para o Rio de Janeiro e vou deixar que o pastor Bento comande esse momento da ministração da palavra. Que Deus abençoe o diácono Fernando Feijó, Deus abençoe a irmã Alba, a irmã Naide Miranda, Deus abençoe a todos os irmãos aí da Igreja Lapa, no Rio de Janeiro. Se Deus permitir, muito em breve nós estaremos aí para dar um abraço dos irmãos pessoalmente. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. E neste momento, estaremos ouvindo a palavra de Deus através do nosso irmão diácono Feijó, que vai ministrar uma palavra que já foi falada ao seu coração através do Espírito Santo de Deus. E agora ele vai falar os nossos corações, aquilo que Deus falou ao seu coração. Mas também queremos apresentar nossos ouvintes da Igreja Lapa, aqui no centro do Rio de Janeiro. Também nós queremos informar os irmãos que através da plataforma do pastor Ivan, Lírio no Lar, essa mensagem estará sendo transmitida também. E eu espero que abençoe não somente os irmãos da Igreja Lapa, não somente aqueles que estão passando aqui no centro da cidade, mas também aqueles ouvintes do Lírio no Lar. Que sejam abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar aqui. Senhor meu Deus, aqui está, Senhor Deus, o teu servo Feijó, que vai ministrar uma palavra ungida,
vindo dos céus para os nossos corações. Abençoa o teu servo, prospera a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Bento. Boa noite, igreja. Graça e paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra, né? Nós estarmos aqui fazendo esse intercâmbio com a igreja, né? Do pastor Ivan Dias, né? Pastor Ivan Dias, da igreja Lírio no Lar, né? Isso aí é uma bênção de Deus, né? E que todas as pessoas, né, nesse momento, que estão unidas nessa igreja com o pastor, sejam abençoadas, né? Em nome do Senhor Jesus. E como o pastor Bento falou, nós temos essa noite, né, a nossa campanha da superação, onde nós vamos estar dando continuidade, e temos a certeza que o Senhor tem nos dado novas estratégias todas as sextas-feiras, para que a gente possa, aplicando a palavra de Deus, poder superar as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas adversidades que travamos, né, no nosso cotidiano. E esse que tem sido o propósito aqui na Igreja Lapa, nessa campanha da superação, todas as sextas-feiras. E hoje não será diferente. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 8, e vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Jó 8, do versículo 13 ao versículo 15. Alba já está craque, né? Isso é muito bom. Jó 8, do 13 ao 15, diz assim: assim são as veredas de todos os que se esquecem de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. A sua esperança fica frustrada. A sua confiança é como a teia de aranha. Encosta-se à sua casa, mas ela não subsiste. Apega-se a ela, mas ela não fica em pé. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, tua palavra foi lida, Senhor. Te pedimos, como sempre, a direção do teu Espírito Santo, para que seja uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra que venha dos altos céus, Senhor, e possa ir de encontro à necessidade da tua igreja, nesse tema que nós vamos estar aqui ministrando esta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? O tema essa noite é: supere os desapontamentos da vida e viva segundo a sua fé. É importante que a gente relembre um pouquinho, né, a história de Jó, para que a gente saiba exatamente esse contexto aqui, o que Deus ele quer extrair nesse tema para essa noite, né? Veja que Satanás estava ali, né, a dar voltas pela terra, e ele foi interpelado por Deus, e ele falou para o Senhor: olha lá o seu servo Jó, homem reto, homem íntegro, homem que tem uma fortuna invejável, homem que tem propriedades, que tem bens, né, que tem animais, tem uma família linda, abençoada. Deixa que eu toque na vida dele para ver se ele vai continuar sendo tão fiel a ti como ele é. E aí o Senhor falou: tudo bem, você pode tocar na vida dele, a única coisa é que você não tire a vida dele. E assim foi, né? E assim Jó foi perdendo aos poucos tudo que ele tinha e foi acometido pela uma doença, aos olhos humanos, uma doença incurável. E ali ele passa, né, por aquele leito ali, né, de morte, e ali é o vale da sombra da morte, uma doença
que naquela época poderia se comparar hoje em dia a um câncer, né? Onde ele ficou cheio de feridas no corpo. E ele, como um homem que era, né? Como cada um de nós, evidentemente que ele se abalou por aquela situação, porque ele não sabia exatamente por que ele estava passando por tudo aquilo. E é nesses momentos que algumas pessoas, né, como seus amigos, se a gente pode dizer assim, muito amigos, se aproximam da gente para falar determinadas coisas que a gente até imagina que possam ser algumas coisas que a gente esteja passando, como uma palavra de consolo que eles aparentemente estavam dando para Jó, mas em seguida eles vinham com determinadas acusações para Jó. Jó, de repente você está passando isso, por quê? Porque você cometeu algum pecado, você foi infiel em alguma situação da tua vida, e nós sabemos que não é nada disso. Isso daí foi uma permissão que Deus deu ao inimigo para que tocasse na vida de Jó. E Jó não tinha nada que pudesse acusá-lo por ele estar passando aquela situação ali. E aí, ele fala aqui, né, sobre as veredas de todos os que se esquecem de Deus. Fala de uma esperança falsa, uma esperança que vem do ímpio. Fala de frustrações, fala de uma confiança que é como uma teia de aranha, e ele vai traçando aqui as situações de quê? De desapontamento, situações de frustrações, situações que muitas vezes nos incomodam, e nós muitas vezes nos assemelhamos às pessoas deste mundo. Por quê? Porque o sol, ele brilha para todos, é igual, todos sofrem as mesmas coisas, e muitas vezes nós também ficamos perguntando: Senhor, por que estamos passando isso? Por que isso tem acontecido na minha vida? Por que eu estou acometido de algumas enfermidades? O que está acontecendo comigo? Por que eu perdi, de repente, coisas na minha vida? O que será que está acontecendo? E muitas vezes nós também chegamos diante do Senhor e colocamos para Ele nossos questionamentos, né? Jó, em momento nenhum, blasfemou contra Deus, mas ele, muitas vezes, ele se questionava. E os amigos dele aqui, né, alimentavam mais ainda essa situação para que Jó, de alguma maneira, fosse acusado de alguma coisa. E não havia nenhuma acusação sobre a vida de Jó. Ele estava passando por uma situação terrível, né? Porque assim Deus permitiu que ele passasse. E muitas vezes Deus permite que a gente passe por essas situações, por essas dificuldades na nossa vida. E nós questionamos, nós perguntamos ao Senhor, quando na verdade nós deveríamos usar a nossa fé, deveríamos usar a verdadeira esperança que está em Deus, para que a gente tivesse forças suficientes para superar essas lutas difíceis que nós estamos passando. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. Como você pode superar esses desafios, essas lutas, vivendo segundo a fé? Porque a fé é a certeza que nós temos que, fora da nossa racionalidade, dos nossos olhos humanos, em Deus nós vamos conseguir superar tudo isso. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. E o primeiro ponto sobre isso se encontra lá na Epístola de Judas, capítulo 3, né? Porque Judas é um livro só. Então, capítulo não, é versículo 3, né? Porque é um capítulo só, é versículo 3, Epístola de Judas. Judas é o último livro do Novo Testamento.
Não é o último, é o penúltimo. Eu falei o último, né? É o penúltimo. Na verdade, eu ia falar que Judas, né, é a última epístola daquelas cartas de Paulo, né? É isso que eu iria falar. Judas, versículo 3. Que diz assim: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que coisa tremenda, né? Aqui, esse primeiro ponto que eu queria falar esta noite. Supere as suas frustrações, reaja em Deus e batalhe pela fé. É o que Judas está falando aqui, né? Que ele exortou aqueles amados, aqueles irmãos que estavam lá com ele sobre essa questão, né? De batalhar pela fé. E esta batalha pela fé foi entregue a quem? Aos santos. Foi entregue a quem? Aos crentes. Foi entregue a quem? Aos fiéis em Cristo Jesus, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. E nós precisamos, né, batalhar pela fé. Precisamos lutar usando a fé. Precisamos resistir aplicando a fé. Foi isso que a maioria dos personagens bíblicos que nós conhecemos usaram diante das batalhas, diante das lutas da vida, né? Como foi o caso de Abraão, né? Que usou muitas vezes a fé, e ele era o próprio pai da fé, né? Mas ele usava a fé como uma ferramenta principal na vida dele. Por quê? Imagine, né? Um homem que não conhecia nada a não ser a terra dele, a família dele, de onde ele veio. De repente, uma voz de um Deus chega para ele e fala: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagina, ele não pestanejou, ele obedeceu piamente à voz de Deus, né? E ele teve lutas, ele teve dificuldades, ele enfrentou muitos inimigos, e ele batalhava pela fé, né? Como foi o caso de Isaac, como foi o caso de Jacó, né? Jacó ali no val de Jaboque. Jacó resolveu que a vida dele precisava ser transformada, e ele lutou com o próprio anjo, lutou com o próprio Deus ali, e enquanto ele não fosse abençoado, ele não largou o anjo, ele não deixou o anjo ir embora, a ponto de deslocar o osso do quadril dele, né? Olha só, os judeus sempre lembram dessa questão do osso do quadril por causa disso. E ali, enquanto ele não foi abençoado, ele não largou. E ali Deus honrou a Jacó. Jacó passou a ser chamado Israel, passou a ser chamado o príncipe de Deus. Por quê? Porque batalhou pela fé, porque lutou pela fé. Pastor hoje falou de Eliseu, e eu lembrei também logo de Elias. Olha só, que homem ousado, intrépido, valente, corajoso. Imagina ali, diante da situação que ele estava, né? 1000 profetas de Baal ali, né? Olha só, que situação, muito mais, né? Poxa, diante daqueles profetas ali de Baal, né? Ele vai e faz aquele desafio. E ali ele fala, né, que
Eles podem fazer o que quiserem, o dia inteiro, pode invocar os seus deuses aí, podem se cortar à vontade, porque ele tinha a certeza, ele tinha fé, ele tinha confiança, ele sabia que o Deus que ele cria ia responder. E é essa fé, é essa confiança, é essa batalha que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida. Se queremos vencer os desapontamentos, as tristezas, as angústias, as frustrações, nós temos que batalhar pela fé, nós temos que lutar pela fé, nós temos que ousar pela fé, para que a gente possa vencer, possa superar as lutas, as adversidades que vêm, que batem à nossa porta, que fazem parte desse mundo. Não é isso? O mundo decaído que a gente vive, né? Por quê? Porque a luz não tem comunhão com as trevas. E as trevas, elas vão tentar o tempo todo te destruir. Só que elas não vão conseguir. Sabe por quê? Porque você está na luz de Cristo. Você é nascido de Deus. E por causa disso, o diabo não pode tocar na tua vida. Ele tentou destruir a vida de Jó. Mas você viu qual foi o final. Jó foi completamente curado, né? E recebeu muito mais, né? O dobro que ele tinha, e foi abençoado. Por quê? Porque Jó, ele teve certeza do Deus que ele cria. Só que muitas vezes ele ouvia falar desse Deus. Era necessário que ele tivesse uma experiência pessoal, uma experiência maior com Deus. E Deus quer que cada um de nós tenhamos uma experiência pessoal, uma experiência maior com o Senhor, através de nós batalharmos pela fé todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E o segundo ponto sobre essa questão de superação de desapontamentos da vida está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 13. É uma passagem também muito conhecida de todos nós. Mateus 8, 13. Que diz assim: então disse Jesus ao centurião, vai, Mateus 8, 13. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Olha que coisa tremenda. Supere as situações improváveis e receba as bênçãos segundo a sua fé. Olha que coisa tremenda. O centurião era um homem de 100, naquela época, que comandava 100 homens, um homem importante, né? Ali nos romanos, né? E aquele homem, ele tinha um servo, e ele amava aquele servo, e ele teve uma notícia, que o servo estava passando por uma enfermidade incurável, estava à beira da morte, e ali, né, ele conhece a Jesus, e tem um relacionamento com o Senhor, e numa daquelas campanhas, né, ele chega ali para Jesus e comenta com Jesus que ele está com o coração dele angustiado por causa do servo e está morrendo por causa dessa enfermidade que para todos ali era uma enfermidade para a morte, ou seja, uma coisa
improvável de ser revertida. E ali, Jesus chega para ele e fala para ele: vamos à sua casa. Ele: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá à minha casa. Manda uma só palavra, que o meu servo será curado. Olha só, ele pronunciou para Jesus que bastava uma só palavra, que o servo dele ia ser curado. Jesus falou que jamais viu em toda e qualquer região naquela época uma fé como a fé desse homem. E ali Jesus manda a palavra. E ali daqui a pouco ele recebe uma notícia. Alguém vem correndo e diz para ele: Senhor, Senhor, o seu servo foi curado. Olha que coisa tremenda. Uma só palavra. E Deus fala conosco hoje. Quais são as situações improváveis na tua vida? Nesse momento, situações que você olha e você pensa: meu Deus, não tem mais jeito. Não tem como eu reverter essa situação. É uma situação improvável. O que eu posso fazer, Senhor? Mas é nesse momento, quando se esgotam todas as questões humanas, toda a racionalidade, né? Toda a medicina, ali nesse momento é que o Senhor quer que você aplique a tua fé. Por quê? Porque você tem a fé através da tua boca, através da tua palavra. Você pode pronunciar e você pode mandar que Deus vai operar segundo a sua fé. Quantas vezes o Senhor chegou, né, e falou para os coxos, para os cegos, para os paralíticos, quando eles eram, né, ali estavam diante do Senhor, querendo uma cura, e Jesus chegava e falava: seja feito conforme a sua fé. Nós precisamos aplicar a nossa fé, a fé que nós temos na palavra do Senhor, aquilo que nós cremos, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós acreditamos que o Senhor pode fazer por nós. É nesse momento que o Senhor quer, nas situações improváveis, né? Nas situações praticamente dificílimas, que você aplique a tua fé, creia, faça que nem o centurião fez. E olha que o centurião era um homem que não andava com Jesus, comandava os discípulos. O centurião soube da fama de Jesus, mas ele nutriu no coração dele tamanha fé, que ele tinha certeza que Jesus não precisava se deslocar até a casa dele. Bastava uma só palavra. Essa noite, Deus quer, como o pastor Bento falou, uma palavra linda aqui: liberar. Deus quer que você libere uma só palavra esta noite. E você, nessa uma só palavra, você determine para onde você quer que essa palavra seja direcionada. Pode ser para a tua casa, pode ser para a tua família, pode ser para os teus negócios, pode ser para os seus familiares, pode ser para o seu casamento, pode ser uma enfermidade, pode ser alguma coisa que você não tem forças para mudar. Mas quando você tem a certeza, através de uma só palavra, porque não é uma palavra qualquer, é a palavra do Senhor Jesus, que sai com poder e autoridade da tua boca e vai mudar qualquer situação improvável na tua vida. Manda uma só palavra, que você vai ter uma experiência tremenda em Deus, e você vai ver
uma mudança. Eu me lembrei agora, Davi. Hein, Davi? Eu me lembrei agora da tua situação. Havia uma situação improvável na vida do Davi. Uma situação dele, uma situação pessoal dele, que ele não sabia como ia resolver, mas ele creu. E através de uma só palavra, a situação que preocupava ele foi totalmente revertida. E sabe o que aconteceu? Sumiu da vida dele, de onde estava. Que coisa tremenda, porque ele creu. Uma só palavra de Deus vai operar um milagre impossível. Pode chegar, meu querido, senta aí. Pode chegar, à vontade. Tá? E Deus quer isso. Deus quer essa certeza no teu coração, que você possa liberar uma só palavra de Deus aonde for. Ela vai operar e vai mudar a história da sua vida, se você crer de todo o teu coração. Amém? E o terceiro ponto, para que nós possamos terminar essa palavra, numa passagem que o pastor Bento pregou aqui também, sobre a questão da abertura das águas do Rio Jordão. Josué, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 16. Josué 3, 13 ao 16. Aliás, 13 e, não é ao, é 13 e 16. Josué 3, capítulo 3, versículo 13 e 16. Josué 3, 13 e 16. Que diz assim: assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem as águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretá, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Olha que coisa tremenda! Deus, ele tinha falado para os hebreus que eles fossem conquistar a Jericó. Mas antes de conquistarem a cidade de Jericó, eles precisavam chegar próximo de Jericó. E não havia outro caminho a não ser o Rio Jordão. Como que eles iam passar no Rio Jordão? Porque provavelmente era um rio caudaloso. Naquela época, não tinha como você atravessar o rio a nado, né? As águas do Rio Jordão eram águas difíceis, que impediam as pessoas. Então, era preciso ultrapassar o Rio Jordão. E só tinha uma maneira de ultrapassar o Rio Jordão: que Deus intervisse sobrenaturalmente através de um milagre, para que as águas parassem, fossem cortadas e o povo pudesse passar com o pé enxuto, como passou no Mar Vermelho. A mesma coisa, né? E ali estavam lá todos os sacerdotes, estavam ali com a Arca da Aliança,
que representa a presença de Deus. E ali eles tomaram posse da palavra. Josué falou para ele: a palavra do Senhor é essa. E eles foram e acreditaram na palavra. E ali, quando eles começaram a pisar nas águas do rio, as águas aos poucos foram parando, as águas começaram a ficar amontoadas em montões do lado do rio, e ali o leito do rio secou, e ali eles viram o milagre, e ali eles atravessaram de pé enxuto para chegarem próximos a Jericó, que era o destino, que era o propósito, que era onde Deus tinha mandado eles, para que eles conquistassem a cidade de Jericó. Mas havia esse impedimento. E quantos impedimentos existem na tua caminhada, na tua trajetória, na tua jornada, para que você venha conquistar a tua vitória, para que você possa chegar em Jericó e você possa superar a Jericó, como o povo hebreu superou e conquistou aquela cidade que tinha muralhas altíssimas. E ali o povo hebreu conquistou porque creu, porque confiou, porque obedeceu a Deus. E Deus quer fazer um milagre tremendo. Esse último ponto: supere o impossível, colocando a sua fé em ação, e viva o sobrenatural de Deus. Tem horas que você tem que colocar a sua fé em ação. Você tem fé, você nutre no teu coração a fé, você conhece a palavra da fé, você conhece o Deus Todo-Poderoso, você conhece o Deus do impossível, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que abriu o Rio Jordão, o Deus que curou cegos, mudos, surdos e paralíticos, o Deus que ressuscitou mortos, o Deus através do Espírito Santo que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Você conhece tudo isso. Mas você precisa colocar sua fé em ação. Você precisa agir. Você precisa dar os seus passos de fé. Porque se você não der os seus passos de fé, você não vai conseguir superar as coisas que aos teus olhos são impossíveis na tua vida. E eu fico imaginando aquele povo. Eles já tinham visto um milagre lá atrás. Provavelmente, claro, aquela geração que estava com Josué era a geração de menos de 21 anos. Né? Mas Josué era velho. Né? Josué e Caleb eram velhos. Josué e Caleb viram o Mar Vermelho se abrindo e viu o Jordão se abrindo. E viu as muralhas de Jericó caindo. Olha que coisa tremenda. Eles viram isso. E ali o milagre foi e se repetiu. Mas se repetiu por quê? Porque Josué e Caleb foram homens de fé. Foram homens que aplicaram a fé, aplicaram as experiências que eles tiveram na vida, naquela caminhada de 40 anos no deserto. Tudo que Deus operou, eles viram, e ali eles receberam, e eles tiveram experiências pessoais com Deus, e eles viram as águas do Rio Jordão se abrirem. Eles viram o impossível acontecendo. E nós queremos ver o impossível acontecendo, mas temos que agir em fé, temos que colocar a nossa fé em ação. Né? Quando Moisés estava lá diante do mar, ele estava orando, e aí Deus falou para ele: por que clamas a mim? Chega, você já orou, você já clamou. Eu já falei que o povo
ia ser liberto da escravidão. Agora você está diante do mar? Vai! Molhe o pé! Marche! Nós precisamos molhar o pé, nós precisamos marchar, nós precisamos crer, nós precisamos nos movimentar em fé, termos ação em fé, agirmos em fé, andarmos em fé. Foi dessa maneira que Deus colocou no coração do pastor Bento que nós iríamos conquistar um outro local, para que nós pudéssemos expandir a Igreja Lapa. Foi com muita oração, foi agindo em fé. Pastor, eu estou me lembrando agora das 7 voltas que nós demos aqui. Nós demos 7 voltas aqui nesse quarteirão, igual o povo de Jericó fez, né? Colocamos a mão aqui nessa parede, colocamos, clamamos, oramos, e o ferro velho caiu por terra. Em nome de Jesus, foi dissipado daqui, né? Porque havia algo terrível na porta da igreja que incomodava todos nós. Vocês pensam o quê? Sexta-feira, essa hora, né, pastor Bento? Tinha um monte de morador de rua, um monte de coisa, um monte de lixo, todos eles aí fora, falando palavrão, brigando aí fora. Era assim. Imagina a situação que nós travávamos aqui, as lutas. Mas nós começamos a agir em fé, nós começamos a orar, nós começamos a clamar, nós começamos a buscar, nós começamos a caminhar, nós começamos a nos movimentar. E Deus agiu no nosso movimento de fé. Qual é o teu impossível essa noite? Deus vai agir no teu movimento de fé. Creia nisso. Confie nisso, haja no teu movimento de fé, molhe o pé nas águas. E a situação impossível que está na tua vida, ela vai se tornar possível. E você vai glorificar, você vai exaltar, você vai magnificar o nome do Todo-Poderoso, no Senhor Jesus, porque a vitória é tua, porque você agiu por fé, porque você acreditou, você creu, você se movimentou, você não retrocedeu, você avançou em fé, e Deus contemplou a tua fé que você tinha no teu coração em Deus e te deu vitória. Então, faça isso, creia, acredite, confie, haja em fé, faça exatamente isso, batalhe pela fé, né? Receba as bênçãos que Deus tem para a tua vida pela fé, e haja pela fé, ande pela fé, e você vai receber as respostas tremendas, grandiosas, maravilhosas que Deus tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando ao diácono Fernando Feijó, uma ministração abençoada sobre superação. É só agir com fé e a vitória vai chegar. Um abraço, pastor Bento, que o Senhor continue te abençoando. A paz do Senhor, nossa irmã Alba Melo. Vamos manter essa parceria. Se inscrevam no canal, compartilhem e até o próximo programa, em o nome do Senhor Jesus. Programa Lírio no Lar.
para pessoas da melhor idade. Apresentação: Pastor